Eu vou fazer o seguinte. A temática hoje é as características de uma falsa paz. Mas antes de citar as características de uma falsa paz, eu vou falar da paz com Deus experimentada na nossa vida, no dia a dia. Só que eu não vou me ater mais, porque eu já falei muito isso. Então eu só vou citar para que você tenha em mente o que é ter paz com Deus na prática, para depois você ouvir o que é essa falsa paz com Deus, tá? Então a ideia é exatamente essa. A gente vai... deixa eu perguntar a vocês, tá ok o sono, tá? Tô achando estranho, a mesa nova, tô estranhando um pouco aqui. Me dê, por favor, um retorno aí com relação ao som, queridos, tá? Só me diga que se tá ok ou não. Eu não quero mais ligar aqui o som da mesa, porque senão vai acabar interferindo aqui na ministração. Se você puder fazer isso, então eu te agradeço, tá? Eu vou continuar aqui como se estivesse tudo bem. Como se estivesse tudo bem, viu? Olha só. Eu vou citar aqui as características positivas da paz com Deus na nossa experiência. Eu só vou relembrá-las e depois eu vou então para as características da falsa paz com Deus, tá? A paz com Deus, queridos, na nossa prática, de maneira experimental, significa que a minha mente descansa tranquilo quanto à minha relação com Deus. Aqui eu falo de certeza de perdão. É quando eu sei, é quando eu me aposto, quando essa verdade já dominou meu coração, de que de fato eu fui perdoado por Deus. Tá? A primeira característica. A segunda é você saber que Deus te ama a despeito do fato de você ser um pecador e a despeito do seu próprio pecado. Aqui eu fiz uma aplicação aqui com relação a... Eu estou levando em conta que você é um cristão, né? Que você teve uma vida de pecado antes de conhecer Cristo, e agora que você aceitou a Cristo, que você está servindo a Cristo, você começa a pensar assim: meu Deus, será que... Como é que Deus pôde realmente me amar, sendo que eu vivi e eu fiz tanta bobagem, tanta tolice na minha vida, né? Dependendo da sua realidade, antes de conhecer Cristo, o seu passado pode ter sido assim, meio que escabroso, entendeu? Então a gente pensa assim: como é que Deus pode me amar a despeito de tudo isso, né? Nós trabalhamos isso, tá? A terceira característica que nós vimos aqui é que você pode responder às acusações da sua própria consciência. Aqui tem a ver com pecado também, entendeu? A ideia de você ter cometido um pecado, mesmo depois de já convertido, né? Esse pecado foi, sabe aquela coisa, aquele pecado que afeta as pessoas ao nosso redor, que afeta a vida das pessoas. Aí você fez isso, se arrependeu, né? Confessou o seu pecado, pediu perdão para Deus, mas a tua consciência continua martelando ali, te acusando daquilo que você fez, colocando em xeque realmente, né, se você é um cristão. A outra característica, né, é muito semelhante a essa, é você responder às acusações do diabo, né? É a quarta característica. Veja, uma pessoa que desfruta de paz com Deus saberá responder a isso, entende? Nós falamos disso, isso está nas ministrações anteriores, então fica aí a dica para você. Dê uma olhadinha lá, tá? E veja se isso se enquadra, tá bom, queridos? Eu tentei publicar aqui, mas não deu certo o link do mensagem no Facebook. Eu vou tentar mais uma vez, né? Tá, foi, agora foi, isso. Tem um link aqui, viu, querido? Na ministração aqui, embaixo da ministração aqui, nos comentários, tem um link da mensagem de Romanos do capítulo 4, a primeira mensagem, tá? Então deixa eu voltar para a ministração. É você saber responder isso, às acusações da sua própria consciência, às acusações do diabo na sua mente, né? Essa é uma coisa terrível para o cristão. Eu estava ministrando isso na igreja e alguém fez um comentário, né, a respeito dessa questão, e é curioso, querido, assim como que a gente de fato, né, pode se
às vezes, sucumbir na nossa fé, ser desanimado na nossa caminhada, pelo fato de você dar ouvidos a acusações do inimigo, entendeu? O inimigo aponta o dedo, aponta o pecado, lembra você do que você fez, entendeu? E começa a questionar se você realmente é cristão, se Deus realmente te ama. Então, o cristão que já foi perdoado, o cristão que foi reconciliado com Deus, o cristão que está em paz com Deus, ele saberá responder isso. Ou se não sabia, com essas ministrações, eu acredito que você possa ter respostas para essas perguntas, tá? A terceira questão aqui, a quinta questão, na verdade, agora, o que significa ter paz com Deus experimentalmente? Significa, querido, que a gente não tem mais medo da morte e nem do juízo final. Não tem mais medo de morrer. Essa é uma característica que deveria dominar o coração de um cristão. A morte não mais nos amedronta. Eu gosto desse texto, Hebreus 12, 14, 15, vou até lê-los porque eu acho esse texto bem interessante. Lá ele diz assim, olha, visto que nós, os filhos, somos seres humanos, feitos de carne e sangue, ele, no caso aqui, Jesus Cristo, se tornou carne e sangue também pelo nascimento em forma humana, pois somente como ser humano ele poderia morrer e, morrendo, derrotar o poder do diabo que tinha o poder da morte. Só dessa maneira, veja, só dessa maneira é que ele poderia libertar aqueles que durante a vida toda estiveram escravizados pelo medo da morte. Veja que texto interessante, né? A morte de Jesus Cristo na cruz nos libertou do medo da morte. Nos tirou de uma escravidão, que é o medo de morrer. Então, um cristão, falando de maneira bíblica, é alguém que não deveria mais temer a morte nem o juízo final, quando todos se apresentarão diante do Senhor para prestar contas, né? E a última questão aqui, querido, eu coloquei da seguinte forma, entendeu? Significa, o que é significar experimentar essa paz de Deus de maneira experimental? Significa que a sua mente descansa tranquilo quanto à sua relação com Deus. Significa que você sabe que Deus o ama a despeito do fato de que ele é pecador, que você pode responder às acusações da sua própria consciência, que você pode também responder às acusações do diabo, que não tem mais medo da morte nem do juízo final, mesmo quando cai em pecado. Você está lá, caiu em pecado, e mesmo assim você ainda experimenta paz com Deus. Eu sei que é algo perigoso. Eu fiz no final da administração da semana passada, eu trouxe um alerta que eu não vou fazer hoje por causa do tempo que eu não tenho aqui, tá bom? Mas se você quiser ouvir a administração da semana passada, principalmente no finalzinho, eu fiz 2 ressalvas com relação a essa questão, querido, porque eu acho muito importante. Porque a ideia aqui é tão boa assim, né? Mas olha, isso não é só para você ouvir e dizer assim, graças a Deus. Não. Isso é para você experimentar na sua vida. Se você foi reconciliado com Deus, se você é alguém que está em paz com Deus, que não está mais em inimizade com Deus, que agora é amigo de Deus, se você é alguém que foi justificado pela fé, então essa paz deveria dominar o teu coração, mesmo que tudo isso estivesse acontecendo. Tá? Essa é a ideia. Agora vamos tratar da falsa paz com Deus, tá bom? E é aqui que nos interessa, porque é aqui que nós vamos de fato meditar. A falsa paz, quais são as suas características? Bom, vamos lá, querido. Então, eu tenho aqui algum tempo para ministrar. Antes de citar algumas dessas características da falsa paz, é necessário mostrar por que nós precisamos tratar dessa questão, tá bom? E a resposta mais básica, querido, é o fato de o Novo Testamento nos apontar a tal perigo, entendeu? Então, por que a gente trata disso? Porque isso é descrito no Novo Testamento. Está lá na realidade da igreja, pessoas que estavam na igreja, que desfrutavam de uma, entre aspas, paz com Deus, mas que não tinha isso. Aquilo não era paz de verdade, aquilo era uma falsa paz. Então eu vou te dar aqui 3 exemplos na Bíblia, no Novo Testamento, dessa falsa paz. Primeira referência é 1 João, capítulo 2, nos versículos 18 e 19. Diz assim o texto, olha:
Filhinhos, chegou a hora final deste mundo. Vocês já ouviram falar do anticristo que vem e já apareceram muitas pessoas assim. Isso nos deixa ainda mais convencidos de que o fim está próximo. Essas pessoas costumavam ser membros das nossas igrejas, mas na realidade nunca foram dos nossos, senão teriam permanecido conosco. Quando nos deixaram, isso provou que elas não eram absolutamente dos nossos. Olha que coisa interessante, queridos. Eu não tem como entrar em todo o contexto aqui, mas é algo assim interessante. João está falando aqui de algumas pessoas que abandonaram a igreja. A questão é, por que elas abandonaram a igreja? Seria porque tinham abandonado a fé e perdido a salvação? E a resposta que João nos dá aqui, querido, é uma resposta que ainda, na verdade eu diria, mais do que nunca, ela precisa ser aplicada à realidade da igreja do Senhor hoje, em pleno século XXI. Né? E qual foi essa resposta, querido? Eles abandonaram a igreja porque deixaram a fé, porque abandonaram a fé, porque perderam a salvação. A resposta é não. Eles não perderam a fé, nem a salvação. Na verdade, eles nunca foram salvos, né? Pois não possuíam a fé salvífica. Olha, queridos, isso é curioso, isso é bom para a gente meditar, né? E, ao mesmo tempo, isso é profundamente lamentável que haja no nosso meio pessoas que, mais cedo ou mais tarde, vão abandonar a fé cristã. Na verdade, não vão abandonar a fé cristã. Elas estiveram ali ou estão ali, não porque conheceram a Cristo, não porque foram justificadas pela fé, mas por alguma outra razão. João não diz exatamente o que aconteceu com essas pessoas, só diz que elas estiveram lá e que não estavam mais, né? Olha aqui numa outra tradução, esse mesmo texto, olha, eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, havia um grupo de pessoas nessa igreja que durante algum tempo, e quem eu ministrei 1 João toda a carta lá na igreja, e a gente sabe pelas ministrações daquela época que as pessoas que saíram dessa igreja, algumas delas exerciam papel de liderança na igreja. Eram pessoas que ocupavam cargos, né? Não só líderes, gente também da normal da igreja, mas havia entre aqueles que saíram pessoas que tinham exercido papel de liderança na igreja, que por um tempo estiveram à frente, orientando, pregando, ensinando, servindo como referencial para as outras pessoas, mas que em algum momento eles abandonaram a igreja. E João diz, olha, não é que eles eram salvos e perderam a salvação, não é que eles tinham fé e perderam a fé, não era que eles desfrutavam de paz com Deus e perderam isso. Não, na verdade eles nunca foram salvos, por isso que saíram. Isso soa, irmãos, assim, assustador, entende? Eu acho que a palavra mais correta é essa, assustador. É muito assustador isso. Gente que esteve na igreja e que saiu. Olha, eu fico tentado aqui a entrar e a esmiuçar um pouco mais essa questão. Uma pergunta que a gente deveria fazer, queridos, será que embora eu tenha falado muito da certeza de salvação, mas quando eu falo de certeza de salvação, eu não estou dizendo que a gente nunca deva sondar o coração para saber se de fato nós estamos firmes na fé. Então uma pergunta que a gente deve fazer sempre é, será que realmente eu fui alcançado por Deus? Será que existem elementos na minha vida que comprovam que de fato eu fui alcançado por Deus? Eu tenho paz com Deus? Esse é um bom teste, irmãos. Eu tenho paz com Deus? Eu gosto da palavra? Eu tenho uma vida de oração? Eu tenho prazer na congregação? São esse tipo de perguntas que a gente deve fazer, queridos,
para sondar o próprio coração, irmãos. Para ver se nós realmente estamos... Porque há muitas pessoas que vão para a igreja por motivos completamente alheios, entendeu? Alheios. O cara está com crise financeira e ele ouve uma mensagem de prosperidade. No final o pastor faz um apelo: se você quiser que Deus mude a sua vida financeira, aceite a Cristo, você vai ver um tempo de bênção. A pessoa está desesperada, ela vai lá, mas ela não quer realmente, ela não entendeu o que é salvação, por que ela precisa disso. Ela só entendeu uma coisa: se eu for lá, aceitar a Cristo, minha vida financeira vai melhorar. Pronto, é só isso que interessa para ela, ela vai. Entende? Poderia citar um monte de motivos. Gente que vai por causa de mulher, de homem, por causa de uma enfermidade, por causa de uma situação financeira e de tantos outros motivos, querido, que levam as pessoas a ir à igreja. Eu, particularmente, irmãos, eu tenho visto isso aqui na realidade do meu município onde eu moro, né? De pessoas que, quando estão em crise mesmo profunda, elas recorrem a Deus, e enquanto elas estão ali, né, lutando para vencer aquela crise, elas se apegam realmente a palavra e tudo mais, aquela coisa toda, e depois que melhoram, entende? Depois que aquela situação passa, então a pessoa esquece que Deus existe, né? Ou começa a dar desculpa esfarrapada, mas na verdade ela não precisa mais. Então há muitos motivos, tá bom? O segundo texto, querido, que eu quero ler com vocês é Hebreus capítulo 6, do 4 até o 6. O texto diz assim: olha, pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, e que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo a vergonha pública. Então, queridos, olha, outro texto aqui. Eu sei, queridos, que esse texto aqui, há muitos debates teológicos a respeito desse trecho, né? Há uma disputa entre calvinista e arminiano. Eu não vou me dar esse luxo, até porque eu não tenho nem tempo para isso, né? E nem interesse, na verdade, de entrar nessa esfera de debate, entendeu? Particularmente, querido, eu vejo uma semelhança muito grande entre estes versículos aqui de Hebreus 6 e os que eu li agora há pouco em 1 João 2. Só que o de João 2 tem um agravante. É que as pessoas citadas em 1 João, elas não apenas abandonaram a igreja, mas uma vez fora da igreja, elas se tornaram inimigas da igreja e passaram a atacá-las. Você consegue entender isso? Lá é mais sério do que aqui. Porque eles saíram da igreja e passaram a atacar a igreja. Esses aqui não, eles abandonaram, tá? Por que abandonaram? Perderam a fé? Não, querido. João já explicou lá. Saíram porque não eram dos nossos. Nunca tiveram fé de verdade. Nunca foram alcançados verdadeiramente pelo Evangelho. Nunca foram reconciliados com Deus. Nunca foram justificados pela fé. Eles estavam na igreja, entende? Estavam na igreja. Bom, há um outro texto, agora 2 Coríntios 13, 15, é um texto que a gente deveria sempre trazer à memória, porque ele faz um convite a nós, querido, a refletir a nossa salvação, se de fato nós estamos firmes na fé. Olha o que Paulo diz aqui em 2 Coríntios 13, 5. Examinem-se para ver se realmente estão na fé. Provem-se, ele está dizendo, provem-se a si mesmos. Ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês, a não ser que já tenha sido reprovados. Então, a ideia aqui, irmãos, é provem a si mesmo, busquem em vocês elementos que comprovem que vocês são salvos. Novamente, querido, irmãos, olha, testes simples, né? Simples. Você ama a palavra, querido? Se você tem disposição para ler a palavra, você tem disposição para orar ao Senhor, você ama a congregação, o estar junto com os irmãos, o cultuar a Deus na companhia dos irmãos, você é alguém que
tá pregando o evangelho, tá compartilhando o evangelho com as pessoas. São testes, mas que a gente faz, na verdade, para sondar o nosso coração. Está vivendo em santidade, né? Você tem prazer na santidade. Então são testes que a gente vai fazendo aqui. Eu não quero fazer esses testes, mas são maneiras da gente olhar para a nossa vida e perceber se de fato há na nossa vida os elementos que comprovam que nós somos salvos. O Senhor Jesus Cristo disse lá em Mateus 7 que nós conhecemos uma árvore pelo fruto que ela dá. Então olhe para os frutos que você está produzindo e pergunte se esses frutos são frutos de um filho de Deus, de uma filha de Deus. Se não são, irmãos, então cabe aí você parar um pouquinho para uma reflexão e ver o que está errado e consertar isso, tá bom? Porque é possível que nós estejamos dentro da igreja, mas não salvos. Eu li 2 textos aqui para vocês em 1 João e Hebreus, onde isso era uma realidade. Então isso pode ser uma realidade hoje na vida de muitas pessoas, tá? Vamos lá. A primeira característica da falsa paz, eu vou começar a andar um pouquinho mais rápido agora, é o seguinte: acreditar que fé significa apenas concordar intelectualmente com certas proposições e verdade. Repetindo para você, a primeira característica de uma falsa paz com Deus é acreditar que fé significa apenas concordar intelectualmente com certas proposições e verdades. Proposições e verdades. Deixa eu citar um texto aqui de uma proposição bíblica muito interessante. Romanos 10, 9 diz assim: se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Esse é um texto muito conhecido, muito famoso, onde as pessoas estão o tempo todo citando, né? Os evangelistas estão tentando convencer as pessoas a pronunciarem isso aqui. Olha, querido, baseado, tá, coceira, uma irritação no nariz, baseado nesse versículo, ou nesses versículos aqui, né, mais aqui, o 10 complementa isso aqui, tá? Baseado nesse versículo, muitos ensinam que o que alguém precisa fazer para ser salvo é apenas dizer: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, né? Que Ele é o Senhor, que Ele é o Filho de Deus. É só isso. E há uma variante até desse tipo de confissão, né? Eu recebo a Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. A ideia por trás dessa coisa toda aqui é que se você fizer a confissão, então você será salvo. Eu citei lá na igreja que eu participei uma época na minha vida de um projeto na Imperatriz, né, onde nós recebemos um treinamento para aplicar esses versículos aqui na vida das pessoas, que a única intenção que nós tínhamos era levar as pessoas a fazer a confissão. Elas têm que confessar Cristo como seu Senhor e têm que confessar que Ele é Filho de Deus, porque se elas fizerem isso, eu lembro demais, a palavra do instrutor daquele pastor era o seguinte: se elas confessarem, elas são salvas e o resto é com Deus. Isso é uma loucura, irmãos. Isso é uma loucura, entendeu? Não basta levantar a mão no culto e dizer: eu aceito a Jesus Cristo, eu confesso. Irmãos, isso pode ser feito só da boca para fora. Pode ser feito por motivações equivocadas, entendeu? Então a gente não pode se dar ao luxo, de maneira alguma, querido, de aceitar isso como um fato que nos leve à salvação. Olha só, querido, é preciso que a gente responda urgentemente a uma seguinte questão: a simples concordância com uma verdade bíblica poderia salvar alguém? Poderíamos chamar isso de fé salvadora? Eu poderia trazer o conceito grego aqui de fé, mas eu vou partir para um conceito histórico, né? Defendido por grandes homens de Deus no passado, onde eles tentaram simplificar o que é a fé bíblica, a fé salvadora. Eles diziam o seguinte: olha, a fé salvadora, ela é caracterizada por 3 letras C. Primeiro, conhecimento. Não há fé salvadora sem que haja conhecimento. Então a pessoa tem que se expor à palavra de Deus, ela tem que conhecer a palavra de Deus. Se ela não se expor à palavra, se ela não conhecer a palavra, ela não pode ser salva. Segundo elemento aqui, querido, de uma fé bíblica salvadora: você precisa conhecer? Amém, conheceu. Você precisa concordar com isso. É concordância. Eu conheço, eu concordo. Você ouviu lá
que o único meio de salvação é Jesus Cristo. Você não é salvo por alguma obra que você pratica ou que você deixa de praticar. Você não é salvo porque é bom. Você não é salvo porque frequenta uma igreja. Você é salvo por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Está aqui o conhecimento. Você concorda? Concordo. Amém. Graças a Deus, mas isso não é tudo. Você tem o conhecimento, você tem a concordância, mas falta a última letra C, que é a confiança, que é a entrega total, absoluta do nosso ser, do nosso coração, da nossa mente ao Senhor Jesus Cristo, entende? Sem esse elemento, irmãos, nós estamos perdidos, completamente perdidos, entende? Há muitas pessoas que param no segundo elemento, elas conhecem, elas concordam e acreditam que isso é tudo. Na verdade, você precisa concordar. Como é que eu sei que eu concordo, irmãos? Se você concorda, se você confia na verdade, você vai, a partir daquele momento, passar a servir a Cristo. Não estou falando de perfeição, mas se Cristo realmente veio habitar o teu coração, então algumas mudanças começarão a ocorrer de dentro para fora, entendeu? Isso vai se manifestar ao longo dos dias da sua caminhada com Deus, tá bom? O segundo elemento de uma falsa paz com Deus, querido, é que a falsa paz descansa em sua própria fé e não em Cristo e sua obra. Nós estamos falando aqui, querido, de uma fé autossugestiva. Sabe o que é autossugestão, né? Então é uma fé autossugestiva. É alguém que diz assim, olha, eu creio em Jesus Cristo e porque eu creio está tudo bem, eu estou salvo. É uma espécie de persuasão própria. Eu creio em Cristo, pergunto para mim mesmo, e eu respondo, eu creio. Bom, então se eu creio, é porque eu estou salvo, está tudo bem comigo. Entende? É autossugestão, é persuasão própria. É assim que as pessoas agem. Lord Johnny coloca da seguinte forma, querido. Eu acho mais impactante a forma como ele coloca, né? Ele diz assim, olha, essas pessoas, novamente, querido, essas pessoas que descansam na sua própria fé e não na obra de Cristo, elas não olham para Cristo. Elas olham para a sua própria fé e transformam a fé numa espécie de obra na qual se firmam. Você consegue entender, queridos? Você entende isso? É alguém que confia nas suas obras. Ela pergunta para si mesma, vou repetir, eu creio em Jesus Cristo? Ah, eu creio sim, eu creio. Bom, se eu creio em Jesus Cristo, então eu sou salvo, né? Basta crer para ser salvo, então eu creio. Essa crença dele é obra, entende? Ela não crê na obra de Jesus, naquilo que ele fez na cruz. Eu sou salvo, não porque eu creio exatamente, eu fui salvo por causa do sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz. Foi a obra expiatória, foi a sua morte naquela cruz que me deu salvação. Ela não descansa na obra de Cristo, ela descansa na sua própria fé. Há muita gente assim, querido. Há muita gente assim, tá? A terceira característica, eu estou correndo aqui quanto tempo, querido? A terceira característica aqui da falsa paz é que ela nunca é perturbada por dúvidas. Isso aqui requer um pouco mais de tempo para a gente tentar explicar. Olha, o que eu vou dizer aqui agora vai parecer contraditório, tá? E eu falo isso, querido, porque toda essa sessão que nós estamos estudando, que nós começamos no capítulo 5 e vai até o capítulo 8, ela tem o propósito de trazer segurança quanto à nossa salvação. Tá? Toda essa sessão tem esse propósito. Mas, querido, essa falsa paz que nunca é perturbada por dúvidas é uma das características mais perigosas que uma pessoa pode encontrar. Agora, veja, por que isso parece contraditório? Eu quero chamar sua atenção. Eu já disse que essa seção toda, do 5 até o capítulo 8, trata disso. Olha como é que termina o capítulo 8. Como é que ele firma a ideia de certeza de salvação. 8:35, olha só. Quem nos separará do amor de Cristo? Olha a pergunta, como ela é impactante. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele começa a perguntar, será a tribulação,
a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada. Ele vai elencando aqui uma série de coisas. É isso, né? E ele vai responder no versículo 38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, ninguém pode me separar do amor de Deus. A ideia aqui é certeza. Se você está em Cristo, você está salvo. Se você está em Cristo, a sua salvação é uma certeza absoluta que não pode ser mais tirada de você. Bom, preste atenção agora, querido, tá bom? Como posso dizer que nada me separará do amor de Deus e ainda assim ter dúvidas quanto à minha salvação? Percebe o contraditório? Como é que eu posso, querido, falar que nada vai me separar do amor de Deus e mesmo assim ter dúvidas quanto à minha salvação? Esse texto, querido, não fortalece a ideia de que jamais deveria ter dúvida quanto à minha salvação? Se é verdade, porque o nunca ter dúvidas é um sinal da falsa paz. Porque a minha questão é essa, entendeu? Quem nunca sente dúvida, quem nunca teve dúvidas, essa pessoa ela pode estar desfrutando de uma falsa paz. E a resposta, querido, para essa questão, né, pegando aqui o texto de Romanos 8, que fala da certeza, e ao mesmo tempo, a gente falando da certeza, eu estou dizendo, olha, se você nunca teve dúvida, isso é um sinal de falsa paz, como é que eu posso encaixar tudo isso? A questão, irmãos, é a seguinte: é que as escrituras que nos garantem essa salvação, que nos falam dessa certeza, ela também faz, querido, assim, um desafio a nós, entendeu? Ela nos manda que a gente sonde o nosso próprio coração, que a gente prove o nosso coração para saber se nós estamos de fato firmados na fé. Então, por um lado, é necessário que eu tenha certeza, e pelo outro, é necessário que em tempos eu sonde o meu coração para saber se realmente estou firmado nessa fé. Entende? Não é exatamente... Mas é um questionamento que a gente faz, né? Eu poderia dizer, é uma dúvida que a gente tem, na verdade. Então a gente volta-se. Eu vou repetir mais, é a terceira vez que eu faço isso, tá? Eu vou sondar a minha vida para ver se existe nela os elementos de alguém que é salvo. Eu sou um filho de Deus, então eu preciso olhar para os frutos que eu estou produzindo para saber se esses frutos que eu estou produzindo são condizentes com os frutos manifestados de um filho de Deus. Um pé de jaca vai produzir jaca. Uma laranjeira vai produzir laranja. Um filho de Deus tem que produzir as obras de um filho de Deus. Entende? Olha só. Salmos 139, versículo 23. 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Há um convite aqui de alguém sincero com Deus, que está pedindo a Deus para sondar as entranhas do seu coração, para saber se ele não está se afastando, para saber se os frutos que ele está produzindo realmente são condizentes com os frutos de um filho de Deus. É necessário que haja essa sondagem, querido. É necessário que a gente tenha, em alguns momentos da vida, em alguns tempos da nossa caminhada cristã, que a gente pare para sondar o nosso coração. Vamos lá para... eu vou continuar bem aqui, tá bom? Então vamos lá. Porque esta é uma das características mais perigosas, tá? E aí eu cito o Lloyd Jones. Ele diz assim, olha... Quando o diabo dá a alguém uma falsa paz que imita a verdadeira, ele produz uma condição na qual essa pessoa nunca é perturbada. É uma condição de natureza psicológica. E por que tal pessoa nunca é perturbada? Porque ela não enfrenta de fato a verdade. E por não enfrentar a verdade, não há
nada que a faça ter dúvidas. Você observa aqui, querido, que isso aqui é o contrário do que eu estou tentando explicar a vocês, tá bom? O chamado bíblico é para que a gente sonde, a gente examine a verdade, sonde a nossa vida. Minha vida condiz com a verdade? Eu sei que ninguém vai ser perfeito, querido, isso aí é um fato, tá bom? Tua vida nunca vai corresponder 100% daquilo que está na Bíblia. Você nunca vai conseguir servir a Deus de maneira perfeita, isso é impossível. Mas é possível, olhando para os frutos que nós estamos produzindo, ver se eles são mais parecidos com os frutos de um filho de Deus ou de alguém que não é filho de Deus. Eu acho que isso é suficiente para a gente pensar, tá? Então, olha só, eu vou tentar colocar de maneira mais prática o que eu estou tentando explicar para vocês com não enfrentar essas pessoas. Não tem dúvidas porque elas não enfrentam a verdade, elas não encaram a verdade. Mas como é que isso se aplica, pastor, de fato, na prática de uma pessoa que está na igreja? Então eu vou te dar aqui um exemplo, tá bom? Olha só, imagine que você vai a um culto evangelístico, tá? E ali você ouve uma palavra poderosa, palavra evangelística. O que eu tenho em mente aqui, querido, é uma palavra pregada fielmente, tá bom? Cuja intenção é levar as pessoas ao arrependimento. Então, o pregador vai falar da lei de Deus, vai falar da ira de Deus, vai falar da nossa condição humana, longe de Deus, entendeu? Da necessidade do sacrifício de Cristo para o nosso perdão. Então, ele vai apontar as mazelas humanas com a sua pregação, vai mostrar que o homem realmente precisa de salvação. Se você está num culto como esse, e você ouve uma mensagem como essa, e em nenhum momento você para se questionar, você para olhar para si mesmo e dizer assim, meu Deus do céu, o que está... Será que eu... Entende? É nesse sentido que eu quero que você perceba o fato de que uma pessoa que está desfrutando de uma falsa paz por Deus, ela nunca tem dúvidas, mas ela nunca tem dúvida porque ela não se permite ser confrontada com a verdade. No geral, uma pessoa assim, numa mensagem como essa, ou em tantas outras, eu estou lembrando aqui de duas mensagens, uma que eu preguei em Filipenses há 2 semanas atrás e uma que eu preguei há 2 semanas atrás na igreja lá em Provérbios, entendeu? Mensagens fortes, uma mensagem assim que impactam a gente, que levam a gente a sondar o nosso coração, que levam a gente a pedir a Deus, Deus sonde o meu coração, Senhor, me ajude a mudar, me ajude a corrigir algumas coisas, porque eu não estou andando corretamente. Então, um filho de Deus, querido, ele sempre tem essa consciência, por mais que ele tenha a certeza de salvação, por mais que ele desfrute dessa certeza, que ele tenha paz com Deus, isso não o impede, ao ser confrontado com a palavra, ou pela palavra, entendeu? De ver os seus erros. Eu quero que você entenda isso. A falsa paz, essa pessoa que desfruta dessa falsa paz, que nunca é questionada por dúvidas, é porque ela não se permite ser confrontada com a palavra de Deus. A gente usa uma expressão no nosso meio aqui do evangélico, né? Ele usa um guarda-chuva espiritual. O que é isso? A palavra está sendo pregada e ele começa a pensar, eita, mas se fulano estivesse aqui hoje, essa palavra bem aqui, dava certinho para o fulano, para o Beltrano. Então ele começa a ver os defeitos de todo mundo, mas ele não encara os seus próprios erros. Essa pessoa não terá dúvidas, porque na verdade nem fé ela tem, entende? Você quer irmãos, eu gosto do Lloyd Jones, cara. Se eu pudesse, todos vocês que me ouvem, seja na igreja, leriam os livros de Lloyd Jones. Sinceramente, não há nenhum escritor no cristianismo que se iguale a ele. Eu tenho lido tudo que eu acho dele, irmãos, tudo. Olha o que ele fala aqui a respeito disso. Olha, não importa quanto tempo faz que você foi salvo, se você foi verdadeiramente justificado, a pregação o fará sentir-se infeliz. Poderá até fazê-lo sentir-se temporariamente em condições miseráveis. E você tornará a dar graças a Deus pela justificação pela fé e por sua renovada aplicação a si próprio. Irmãos, pense num texto, querido. Não importa quanto tempo tem de crente, irmãos. Quando a gente ouve uma mensagem confrontadora, apontando as mazelas da alma humana, nós nos enxergamos ali, irmãos.
Mesmo que eu seja salvo, mesmo que eu tenha paz com Deus, eu vou me enxergar. Por quê? Porque eu tenho defeitos, querido. Entende? Então, quando eu ouço aquilo, irmãos, que eu olho para a minha vida, eu digo, meu Deus amado, misericórdia. Aí eu lembro da graça de Cristo, eu lembro do sacrifício de Jesus e eu dou graças a Deus, porque não depende de mim, depende daquilo que Ele fez na cruz, querido. É isso que tem uma renovada aplicação da justificação pela fé na minha vida, entendeu? É eu reconhecer os meus erros e lembrar que a minha salvação não depende das minhas obras, mas das obras do Senhor Jesus Cristo, tá? A quarta característica de uma falsa paz é que ela nutre um grande interesse pelo perdão, mas não se importa com a santificação. Olha isso aqui, viu, querido? Tal pessoa tem medo de ir para o inferno, mas não quer trilhar o caminho do céu. É alguém que tem grande prazer nas promessas, mas não gosta de ordenanças. Você se encaixa nisso? Quando é para a promessa, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O nosso nome está escrito na palma da mão do Senhor para Ele não se esquecer de nós. Se eu passar pelas águas, elas não me submergirão. Se eu passar pelo fogo, eu não vou me queimar, porque o Senhor está comigo. E eu vou citando lá promessas e a gente vai dando glória a Deus, mas de repente eu acho um texto que me diz assim: sede santos, porque eu também sou santo. Sem santidade ninguém verá a Deus. E aí a gente começa a não gostar tanto, entendeu, querido? Viva em santidade, ande por um caminho de santidade, leia a sua Bíblia, ore sem cessar, seja um fiel ofertante, seja um fiel dizimista. E aí a pessoa começa a se encher: meu Deus, que negócio chato. O bom mesmo é as promessas. Isso é uma característica de falsa paz, querido. Há um interesse muito grande pelo perdão, mas não há interesse na santificação. Queridos, eu falo de eleição, eu prego isso, eu creio nisso de todo o meu coração, mas eu sei que a principal característica de alguém eleito de Deus é a sua vida de santidade. Essa é a característica principal de um eleito de Deus. Ele tem prazer na santidade. Não é que ele é perfeito, vai cair provavelmente, mas não tem prazer na queda, não tem prazer no pecado. Ele quer agradar a Deus, quer viver uma vida de santidade. E eu vou para a última aqui para encerrar no meu horário certinho. A última característica da falsa paz é que ela trata o pecado de maneira muito superficial. Ouça, querido. Tal pessoa é do tipo que depois que comete um pecado, ela se levanta e diz assim, olha, mais ou menos assim, ó, opa, caí. Meu Deus, me perdoe, Senhor, não tinha intenção. Por favor, me lave com o sangue de Cristo. Amém. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, acabou. É como se aquilo não tivesse importância, né? Queridos, eu sei que esse é um desafio nosso. Eu vou repetir algo que eu disse semana passada aqui para vocês na ministração de terça-feira. A gente se acostuma com o pecado. E muitas vezes a gente não leva o pecado em consideração e não dá a ele o valor, não é o valor, a importância que ele tem. Uma importância negativa, mas tem. Nós não deveríamos nos habituar com o pecado. Há muita gente que nem sequer confessa pecado. Faz, peca, levanta, nunca vai a Deus, nunca pede perdão, não liga. Eu lamento, querido, que há um cristianismo hoje no Brasil que fomenta até esse tipo de pecado. Sabe, o jovem namorando com a jovem transando com a namorada, jovens que estão desobedecendo aos pais e não se importam com isso. Gente que não é fiel na igreja, que desobedece ao líder, que enfrenta o líder, que provoca o líder. Gente que fala mal do pastor, que fala mal da igreja. Gente que está vivendo uma vida de desobediência. Gente que vive uma vida em pecado mesmo, entendeu? Que compra e não paga. Essa coisa tão comum hoje, irmãos, tão comum. É uma espécie, querido, de
É como se a gente não se importasse realmente. É como se o pecado, eu sou salvo pela graça, foi Cristo que me salvou, então não me importa muito como é o que eu vivo. A gente chama isso de antinomismo, né? É como se a gente pudesse viver sem lei. Não tem mais negócio de lei, a lei já acabou, nós estamos na época da graça agora, eu posso viver do jeito que eu quiser. Queridos, isso é um engano terrível no cristianismo. Na verdade, nada afronta mais a Deus do que esse tipo de comportamento, entendeu? Um crente que vive com uma vida pecaminosa, um estilo de vida pecaminoso, irmãos, ele não é crente. A verdade é essa. Quem vive na prática do pecado nunca conheceu Deus, diz João, na sua primeira carta. Não conhece a Deus. Então a gente não pode lidar com o pecado de maneira superficial, querido. Eu sei que isso é um alerta para nós, para todos nós, do mais novo ao mais velho, né? Daquele que apenas frequenta a igreja àquele que exerce alguma função que é referencial. É um chamado de alerta para nós, irmãos, para todos nós. Nós não podemos tratar o pecado de maneira superficial, porque isso é um sinal de que nós não ainda fomos alcançados por Deus. Tá certo? Volte-se para Deus, consagre a sua vida a Deus. Se você está com dificuldade na sua caminhada cristã, busque a Deus, peça ajuda, peça socorro. Mesmo, irmãos. Há até épocas da minha vida que eu venho para o meu quarto, eu fecho a porta, eu coloco um sonzinho e eu vou clamar por misericórdia. Deus, misericórdia, Deus não me deixe nessa situação, o Senhor me ajuda, me ajude. Eu não posso viver assim a minha vida cristã, eu preciso do Senhor, preciso que o Senhor me fortaleça, preciso... E olha que eu sou um pastor, irmãos. Entende? Então a gente precisa dessa busca constante nos caminhos do Senhor, de se firmar mesmo, de procurar agradar a Deus mesmo, entendeu? De se alimentar todos os dias da palavra, de cultivar uma vida de oração todos os dias, de não deixar de faltar à igreja, estar lá todos os cultos, entendeu? Aprendendo, congregando, desfrutando da comunhão, sendo fortalecido e ajudando a fortalecer os outros. Nós precisamos disso, irmãos. Nós necessitamos disso. Isso é um sinal de que nós temos paz com Deus, isso é um sinal de que nós somos salvos, de que nós vamos reconciliados com Deus. Se você não desfruta dessas coisas, querido, só para você avaliar a sua vida, eu encerro. Como é que é a tua vida de leitura bíblica? Pastor, eu não leio Bíblia, pastor, não tenho tempo para isso. Cuidado, viu? Cuidado. Como é que é a tua vida de oração? Como é que é a tua vida de oração? Como é que é a tua vida congregacional? Não gosta? Qualquer coisa é motivo para você não ir à igreja? Como é que é a tua vida de santidade? Eu acho que essas 4 questões aqui servem para nós sondarmos o nosso coração. Como é que é isso para ti, querido? Essa é uma questão pessoal entre você e Deus. Eu respondo a Deus a isso. Eu vou para diante de Deus e coloco isso. Creio que cada um de nós deve fazer o mesmo, entendeu? Se eu não leio a Bíblia, se eu tenho dificuldade se eu não oro, se eu não gosto da igreja, se eu não vivo a vida de santidade, eu vou te dizer uma coisa: você precisa urgentemente buscar a Deus e tentar consertar isso. Porque o sinal não é bom, querido. Ainda bem, querido, ainda bem que nós não somos salvos pelas nossas obras. Graças a Deus que o motivo da nossa salvação é Jesus Cristo e não nós. Então você pode ir a Ele hoje, agora. Enquanto eu oro, você pode ir a Deus. Senhor, me ajude. Senhor, eu quero viver para Ti. Senhor, eu quero consagrar minha vida a Ti. Quero Te servir. Eu quero ter prazer na Tua palavra. Eu quero ter uma vida de oração. Eu quero ter prazer na congregação. Eu quero viver uma vida de santidade. Senhor, eu quero Te obedecer. Eu quero Te conhecer. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós encerramos essa mensagem, Senhor, Te pedindo ajuda. Encerramos essa mensagem clamando por socorro, Pai. Não nos deixa entregue a nós mesmos, Senhor. Nos ajude. Nos fortaleça, que o Teu Espírito em nós nos fortaleça, nos levante, nos ajude a viver uma vida agradável a Ti, Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, gere no nosso coração prazer pela palavra, Senhor.
Gere no nosso coração, Senhor, meu Deus, o desejo de uma vida poderosa, Senhor, de oração, Senhor. Gere no nosso coração prazer pela congregação, Senhor, por uma vida de santidade, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.